Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9 e 10. A palavra diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e se a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal eu não seja aflito, então Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Senhor Deus amado e Deus querido, em nome de Jesus nós oramos pedindo ao Senhor a tua bênção sobre nós, a tua bênção sobre o compartilhar desta palavra, Pai. Pedimos que o Senhor traga entendimento à nossa vida, que o Senhor nos traga compreensão, revelação, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, usa a minha vida, faz de mim um canal, um instrumento em tuas mãos, a transmitir sua palavra. Que o nome de Jesus seja glorificado, somente o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos como igreja, amém e amém. Diga glória a Deus. Irmãos, o tema desta palavra é: eu quero ser abençoado. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos querem ser abençoados? Então levanta sua mão direita assim e diga: eu quero ser abençoado. Diga: eu desejo ser abençoado. Você quer isso mesmo? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eita, igreja maravilhosa. Por isso que eu amo pregar aqui, rapaz. Que coisa poderosa. Queridos, nós vamos falar da vida de um homem chamado Jabes. Um homem que se destacou perante aos seus irmãos, não só perante os seus irmãos, mas perante a toda uma geração de pessoas. Jabes foi alguém que se destacou. Se você analisar os primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas, o capítulo inteiro, 4, o capítulo 3, eles são capítulos que falam de genealogia. Fulano que gerou Beltrano, que gerou Beltrano, e ele vem falando, é até um capítulo meio que, para quem está lendo, meio chato, vamos dizer assim. Fulano que gerou Beltrano, e o capítulo inteiro vai assim. Quando chega em Jabes, quando chega para se falar de Jabes, aí para dizer que esse camarada, ele fez uma oração e ele foi abençoado. Jabes, ele não foi alguém simples na genealogia, ele foi alguém que ele fez a diferença. Ele mudou o rumo da história, ele mudou uma marca na sua vida, que era uma marca de derrota, e ele teve uma marca na sua história e uma marca no seu nome, de alguém que foi abençoado por Deus. Nós podemos aprender aqui coisas muito importantes com a vida de Jabes e com a oração dele. Jabes, ele já nasceu predestinado para o fracasso. O seu próprio nome
ele tem o significado de aquele que gera dores. Aqui diz no texto que a sua mãe teve com dores. O seu significado é aquele que gera dor, aquele que gera sofrimento, aquele que veio para gerar tragédias. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que Jabes foi aquele que nasceu para ser a ovelha negra da família. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que Jabes foi aquele que nasceu para ser um causador de problemas. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que Jabes foi o azarado da família, que em tudo que faz, ele só atrai coisas ruins. Foi assim a marca do seu nascimento. Só que Jabes, ele mudou essa marca negativa. Ele mudou o rumo da história. E nós podemos enxergar Jabes mudando o rumo da história em uma oração que ele fez. Eu tive analisando profundamente o que pode ter acontecido com Jabes, e eu vi que não foi apenas uma oração que mudou o rumo da história. A oração, ela só concretizou uma mudança, uma atitude interior, atitudes aqui dentro. As atitudes em nosso interior, elas fazem com que nós estejamos traçando uma caminhada que vai ser abençoada ou uma caminhada que vai ser de problemas. Vamos ver aqui algumas atitudes no interior de Jabes, além da oração, que Deus me fez enxergar. Que se nós queremos ser abençoados, precisamos ter essas atitudes. A propósito, tem alguém aqui essa noite que quer mesmo ser abençoado? Diga glória a Deus. Bate no peito e diga, é comigo esse negócio. Fala, é para mim essa palavra. Amém? Vamos ver então as atitudes de alguém que quer ser abençoado como eu e como você. Vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção na atitude interior de Jabes é que Jabes, ele não foi em nenhum momento desanimado pela situação atual e pelas marcas negativas do seu passado. Jabes, em nenhum instante, ele ficou desanimado. A sua própria mãe, ela lhe deu o nome de causador de problemas. Ela lhe deu o nome, aquele que vai gerar sofrimento, aquele que vai gerar dores. E o Jabes não permitiu, nem que o passado e nem que o presente determinasse coisas sobre a vida dele. Ele não permitiu que uma situação desastrosa, negativa, ruim, determinasse sobre a vida dele. Alguém que quer ser abençoado, está com o seu olhar focado em um Deus que é poderoso, que é abençoador, que muda o rumo da história, que dá novos começos, um Deus que pode virar a página e escrever tudo novo. Jabes, ele não ficou focado, ele não deixou o seu coração ser tomado pelas marcas negativas do seu passado triste. Alguém que quer ser abençoado não é conduzido pelas coisas que não foram boas na sua história. Talvez, meu amado, você vem carregando uma marca dentro de você já há muitos anos. Porque quando você nasceu, ou talvez quando você era criança ou adolescente, aconteceram coisas na sua vida que desenvolveram uma marca dentro de você, aonde você começou a pensar, eu não vou conseguir mesmo nada, eu não sou capaz,
capaz, eu não consigo, eu nasci para criar problema, meu pai e minha mãe já disseram que aqui nesta casa eu que sou a ovelha negra, tudo que eu faço dá errado, desde quando eu era criança, desde quando eu era adolescente, tudo que eu fazia gerava problema na família, tudo que eu tentava fazer eu não conseguia chegar até o final. Querido, em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui para dizer que o seu passado, as marcas negativas da sua história não podem determinar sobre a sua vida. Deus, que é um Deus abençoador, é Ele quem determina sobre mim e sobre você. Aleluia! Talvez o diabo tentou lançar uma marca dentro de você, para você pensar, eu sou um azarado, tudo que eu faço dá errado, aonde eu vou entrar eu faço besteira, eu atropelo tudo. Querido, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Seja curado desse mal agora, seja liberto desse mal agora. Deus é um Deus que faz coisas novas, Deus é um Deus que escreve nova história, Deus é um Deus de oportunidades, e Ele está dizendo que uma nova oportunidade já foi criada para você mudar o rumo da história em sua vida. Aleluia! Isso tudo é uma atitude interior. Quando nós vencemos, quando nós temos a atitude no interior correta, Satanás ele é neutralizado. Você imagina o quanto que o Jabes poderia ficar, ele viver pensando, sendo aprisionado pelas palavras que a sua mãe lançou quando ele nasceu. Ele não permitiu isso. A segunda atitude interior do Jabes, que eu aprendo aqui, o Jabes, ele não concordou com a maldição que foi lançada sobre o seu nome. Levante sua mão direita e diga: eu não concordo com nenhuma maldição na minha vida, na minha família, na minha geração, nos meus filhos. Eu não concordo, eu não aceito. Essa é uma característica, é uma atitude interior de alguém que quer ser abençoado com Deus. Você sabe que a mãe já colocou o nome, causador de problemas, gerador de sofrimento, gerador de dores. Essa foi uma maldição que foi liberada pela própria mãe dele. Mas o Jabes, ele era um camarada, que aqui dentro ele já estava determinado: eu não concordo com a maldição que foi lançada no meu nome. Eu não aceito na maldição que foi lançada, porque o homem pode ter falado maldição, mas Deus falou de bênção. O homem pode ter falado que vai dar errado, que eu não dou certo, que eu não frutifico, que eu sou azarado, mas Deus falou que eu sou abençoado, que onde eu colocar a minha mão vai prosperar, por onde eu andar as bênçãos vão me seguir. Deus falou que eu sou mais do que vencedor. O homem pode ter falado que você está doente, mas Deus falou que você está curado. O homem pode ter falado que você é azarado, Deus está falando que você é sortudo, porque aonde você caminha a bênção dele vai atrás de você. O homem pode ter falado que o teu casamento acabou, Deus está falando que ele é o Deus da restauração, e ele vai restaurar tua casa e tua família. O homem pode ter falado que os teus filhos não prestam, mas Deus está falando que os seus filhos são a herança do Senhor, são benditos, são abençoados. Fique com a palavra de Deus. Diga: eu sou abençoado. Diga: não aceito maldição, porque eu sou abençoado. Você sabe que a pior coisa que tem são pessoas que ficam: ah, pastor, você sabe, eu estou orando já,
E eu estou repreendendo porque toda a minha família teve um histórico de morreu com câncer. Eu estou já repreendendo porque toda a minha família teve um problema com infarto. Eu estou repreendendo porque toda a minha família teve... Querido, você não tem que ficar com medo de nada. Você já tem que declarar sobre você: eu estou abençoado. Eu não vou viver as maldições que os meus antepassados viveram. Comigo Deus já está escrevendo uma nova história. A partir da minha geração é algo novo. A partir de mim para os meus filhos é um novo tempo. Eu não aceito a maldição. O Jabes não aceitou. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. Não concorde com isso. Quando alguém vier falar: olha, eu estou vendo, isso daí é uma história lá do passado. Fala: na minha vida já foi quebrado, em nome de Jesus, porque eu não aceito isso. Eu não aceito. Então nós precisamos a todo instante, como alguém que quer ser abençoado, dizer o que aconteceu com os meus pais, talvez com seus pais, com seus avós, com alguém da sua família, teve uma história, talvez de divórcio, teve uma história de alcoolismo, teve uma história de drogas, teve uma história de morte, teve uma história negativa. Você precisa ser radical em dizer: comigo é tudo diferente, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, há uma nova história sobre mim, a bênção do Senhor está na minha vida, a bênção do Senhor está na minha casa, a bênção do Senhor está na minha saúde, a bênção do Senhor está sobre os meus filhos, a bênção do Senhor está sobre o meu casamento, a bênção do Senhor está sobre o meu lar, nenhuma maldição prevalecerá. Diga glória a Deus. A atitude de alguém que é abençoado não concorda. É não concordar em hipótese nenhuma com a maldição. Você pense comigo, o Jabes poderia, se eu estivesse conversando com o Jabes hoje, falando: Jabes, filho, não concorda, a sua história tudo bem, você nasceu cheio de maldição, não concorda. E eu penso que se o Jabes, ele fosse alguém que ele não iria ser abençoado, ele ia falar assim: tudo bem, pastor Bruno, eu até não quero concordar, mas como é que eu vou negar? Não tem como eu negar, minha mãe já falou que eu vou ser amaldiçoado. Não tem, aconteceu quando eu nasci, a minha mãe, ela teve muitas dores, estava muito complicado, talvez a mãe morreu quando ele nasceu, e ela lançou essa maldição. Alguns historiadores colocam sobre isso como parte da história, nós não podemos afirmar. E o Jabes falando, dando um monte: mas você não sabe, pastor Bruno, você não, eu que sei da minha história. Não, o Jabes não ficou colocando justificativa, ele não ficou dizendo que com ele era diferente, ele simplesmente, ele determinou aqui dentro: eu não aceito maldição na minha vida. Não aceito maldição na minha vida. Essa é a atitude de alguém que é abençoado. Esta é uma atitude de alguém que quer ser abençoado por Deus. Olha uma outra característica de alguém que quer ser abençoado. Jabes, ele acreditou que apesar do início da história ser doloroso, ele poderia ter uma história diferente. Apesar do início da história ter sido doloroso, ele foi alguém que acreditou: eu vou viver uma história diferente. Alguém que quer ser abençoado é alguém que acredita que vai viver uma história diferente. Alguém que quer ser abençoado é alguém que já determinou aqui dentro que não vai ficar amarrado nas derrotas da sua história. Ele verdadeiramente acreditou. E eu quero dizer para você, querido, que você é aquilo que você acredita que você é. Se você acreditar que você é a ovelha negra da família, você vai ser a ovelha negra da família. Se você acreditar que você é um azarado, você vai ser um azarado.
Se você acreditar que na sua família todo mundo separa, todo mundo vai separar. Se você acreditar que na sua família as pessoas se envolvem com drogas e com álcool, é isso que vai acontecer. Agora, se você acreditar que a partir de você uma nova história Deus está escrevendo, é exatamente isso que vai acontecer com você. Se você acreditar que em Cristo Jesus você não é ovelha negra, mas você é mais do que vencedor, é exatamente isso que você vai ser. Se você acreditar que você recebeu um espírito não de covardia, mas de coragem, é exatamente isso que você vai ser. Se você acreditar que a mão de Deus, ela tocou você, e você é abençoado da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça, é exatamente isso que você vai ser. Diga para quem está do seu lado: você é o que você acredita que você é. Pergunte para quem está do seu lado: então, o que você é? Bata no peito e responda para esse irmão assim, fala: olha, sou mais do que vencedor, rapaz. Diga de novo, bata: eu sou mais do que vencedor. Fala assim lá agora para o diabo ouvir, diga: eu não sou ovelha negra, eu sou mais do que vencedor. Diga: eu sou ovelha branca, branca como a neve, porque fui lavado com o sangue de Jesus. Dê um forte aplauso, só quem é vencedor. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus. Outra atitude interior de Jabes, de alguém que quer ser abençoado por Deus. O Jabes, ele foi um camarada que ele não tirou de sua desgraça uma oportunidade para ele murmurar e colocar a culpa nos outros. Eu vou repetir. O Jabes, ele não tirou da sua desgraça, do seu problema, uma oportunidade para murmurar e para colocar a culpa nos outros. Como assim, pastor? O Jabes poderia viver o resto da vida se lamentando, murmurando e justificando o seu sofrimento, colocando a culpa na sua mãe. O Jabes poderia viver realmente como ovelha negra, tudo que ele entrasse dava problema, tudo que ele fazia dava errado, e cada problema que ele iria vivendo, ele poderia falar assim: rapaz, eu passo tudo, sabe por quê? Porque quando eu nasci, a minha mãe me amaldiçoou. Ele poderia viver o resto da vida dizendo: olha, eu sou assim derrotado, não é por causa de mim, é porque no dia que eu nasci, a minha mãe, ela liberou uma palavra maldita sobre mim. Olha, eu estou vivendo isso, mas a culpa não é minha, a culpa é de quem me gerou. O Jabes, ele não aproveitou pegou aquela maldição para justificar o seu fracasso, murmurando e praguejando contra a sua mãe. Muito pelo contrário, ele tomou responsabilidade para ele. Olha, a responsabilidade de ser amaldiçoado ou ser uma bênção, ela não está com a minha mãe, ela não está com meu pai, ela não está com meu tio, ela não está com quem me feriu. A responsabilidade de ser amaldiçoado ou abençoado, ela é exclusivamente minha. Eu decido ser abençoado. Eu não vou murmurar, eu não vou justificar, simplesmente eu vou ter as atitudes de alguém que verdadeiramente quer ser abençoado pelo Senhor. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não justificou, ele simplesmente abriu a sua boca e disse: Deus, abençoa muitíssimo a minha vida, alarga as minhas fronteiras, livra a minha vida do mal. E quando ele decidiu e ele orou, então Deus o abençoou e mudou a história da sua vida.
Amados e queridos irmãos, nós podemos tomar duas decisões na nossa vida. Uma, viver para sempre colocando culpa nas pessoas pelos nossos fracassos. Nós podemos viver para sempre, pastor. Você sabe que eu vivo essa vida assim, é porque meu pai e minha mãe nunca me ajudaram. Você sabe, pastor, meu pai podia me ajudar mais, minha mãe podia me ajudar mais. Eu passo essa prova toda porque desde jovenzinho nunca fizeram nada por mim. Você sabe, pastor, que eu vivo esse problema todo é porque todas as vezes que eu entrei num lugar eu tive um chefe carrasco. Você sabe, pastor, eu não cresço no ministério porque toda vez que eu começo a crescer e a me desenvolver, levanta alguém para poder me perseguir. Querido, isso não é atitude de alguém que é abençoado. Alguém que é abençoado, não importa se o pai ou a mãe abençoou, não importa se o chefe é bom ou se o chefe é ruim, não importa se ele tem pessoas que perseguem ou não perseguem na igreja, alguém que é abençoado, puxa a responsabilidade para si e declara e determina a responsabilidade de ser um sucesso ou de ser um fracasso. Ela é exclusivamente minha, é uma decisão interior minha. As pessoas à minha volta, elas não podem determinar sobre a minha vida. Eu e a minha busca com Deus é o que vai determinar se eu vou vencer ou se eu vou fracassar. É triste como se vê pessoas que justificam o seu fracasso colocando a culpa nas pessoas. Sempre que você colocar a culpa nas pessoas, você está impedindo Deus de fazer você romper em alguma área. Se Deus de repente colocou um pai e uma mãe que nunca te ajudou, não é por causa desse pai e dessa mãe. Deus talvez colocou um pai e uma mãe que nunca te ajudou, porque Ele acredita que você pode romper, que você pode crescer, que você pode mudar o rumo da história, que você pode ser um instrumento para Ele realizar milagre na tua vida. É isso. Pastor, eu sempre tive chefe carrasco, que nunca acreditaram em mim. É porque Deus está querendo ensinar alguma coisa para você passar de fase, para você romper e para você chegar a níveis maiores. Mas se você ficar colocando a culpa nas pessoas, você nunca vai passar de fase. Vê se você entenda o que Deus está querendo falar. Pastor, toda vez que eu estou envolvendo na obra, que eu estou começando a trabalhar, alguém me trava, alguém me impede. Ai meu Deus, essas pessoas, que coisa. Não são as pessoas, querido e querida, é você. Deus está querendo que você passe de fase. Deus está querendo que você trabalhe no ministério sem ficar olhando o reconhecimento das pessoas. Deus quer que você trabalhe no ministério porque você ama Ele. Seu olhar não deve estar em pessoas, seu olhar deve estar exclusivamente nele. É isso. É isso, irmão. Mas o problema é que se nós ficamos toda hora colocando culpa nas pessoas e murmurando, nós não somos promovidos e não pulamos de fase. Alguém que é abençoado, que decidiu ser abençoado por Deus, é alguém que constantemente está pulando de fases. Ele está indo sempre para níveis maiores, desafios maiores, lutas maiores, batalhas maiores. Existem pessoas que, se você observar, elas vivem a mesma luta que estão vivendo já há 10, 15, 20 anos. Olhar o histórico, e aí? É a mesma luta de 20 anos atrás. Por quê? É porque você não subiu de fase. E por que não subiu de fase? Porque talvez você ficou repetindo os mesmos erros dos 10, 20 anos. Os mesmos erros você sempre repetiu. E quando você está estudando na escola, que você repete, você não passa de série, você volta a fazer a série novamente, e é mais um ano perdido, você vai ter que estudar tudo de novo. E tem gente, eu tive um colégio que eu estudei, que tinha um cara lá que tinha repetido a 5ª série 4 vezes. E eu lembro, uau! E eu lembro que o nome dele era Daniel. O pessoal falava, rapaz, o Daniel vai virar professor da 5ª série.
Porque o cara tinha repetido. Tem gente que está repetindo na mesma matéria no reino de Deus há 20 anos. Está na igreja há 20 anos e ainda não aprendeu o que Deus está querendo te ensinar. Tem gente que está há 4, há 5, há 2. Meu irmão, Deus quer que você pule de fase. Diga glória a Deus. Com muito carinho, bate no ombro do irmão que está do seu lado e fala: para de repetir o mesmo erro. Fala para essa pessoa assim: que coisa chata. Tinha gente que brincava com o Daniel e falava bem assim: o Daniel, ele não quer passar de fase porque ele adora a 5ª série. Será que você não quer passar de fase porque você adora ficar sempre envolvido nessas encrenquinhas que você está? Será que você não quer passar de fase porque a sua carne às vezes ela é satisfeita com as picuinhas que se repetem dentro da sua casa, da sua família? Não. Eu não acredito. Eu acredito que você está aqui, inclusive faz parte dessa igreja, porque você é alguém que decidiu ser abençoado por Deus. Esse lugar tem uma unção de crescimento. É esta unção que vai fazer você crescer de nível, passar de fase, pular de série na faculdade de Deus e se tornar um grande, grande vencedor do Senhor. Aleluia! Aleluia! Mais uma vez, dá uma mexida com quem está do seu lado e diga: Deus te colocou no lugar certo, hein? Eita glória! Quinta atitude interior do Jabes. Eu vejo que o Jabes foi alguém, quando você analisa a oração dele, ele foi um camarada que ele buscou reverter a maldição, ele buscou a mudança em Deus. A maldição estava lá, e ele foi lá, e ele reverteu e mudou o rumo da história, se aproximando de Deus. Você sabia que existem pessoas que elas um dia, elas receberam alguma coisa que não foi legal, ou um problema em família, ou um problema no casamento, ou um problema quando criança, quando nasceu, sei lá. E ao invés da pessoa buscar a maldição em Deus, buscar reverter a maldição em Deus, ela vai buscar chamar a atenção das pessoas fazendo coisa errada. A pessoa, ela recebeu uma coisa, um histórico de vida trágico, na sua fase de adolescente, de criança, e aí ela, ao invés de buscar mudança em Deus, ela fala: agora eu vou botar para quebrar, eu vou sair, vou beber todas, eu vou virar traficante de drogas, eu vou virar bandido, eu vou namorar todos os garotos daí, agora já que agora a pessoa, ao invés de buscar a mudança em Deus, ela vai aumentando cada vez mais o histórico da maldição. Jabes não fez isso. Ele poderia, já que a minha mãe disse que eu vou causar dores, a minha mãe disse que agora mesmo que eu vou causar dor, eu vou ser uma desgraça. Quantas pessoas que às vezes elas recebem uma palavra de maldição do pai, da mãe, do patrão, de um líder. Falou que eu vou ser, agora mesmo que eu vou ser. Jabes não fez isso. Jabes mudou o rumo da história em Deus. Deus é um Deus que pode quebrar toda e qualquer maldição, irmão. Qualquer pessoa que veio, amaldiçoou, veio o diabo, ou veio o pai, ou veio a mãe, ou veio o chefe, ou veio o tio, ou veio o líder,
Deus é um Deus que quebra as maldições, Ele transforma a maldição em bênção. É só você decidir que vai mudar o rumo da história. A Bíblia diz que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A história da sua vida pode ser mudada hoje. Foi por isso que Jabes orou. Ele foi lá e ele orou a Deus. Ah, Senhor, me abençoa muito. O legal da oração do Jabes é que ele não falou: Deus, me abençoa só um pouquinho. Como é que foi que Jabes orou? Deus, me abençoa muito. Jabes já sabia que o Deus a quem ele estava orando é um Deus que gera vida abundante, é um Deus de coisas grandes, é um Deus que abençoa muito, é um Deus que realiza grandes coisas, é um Deus que pode verdadeiramente transformar a vida de uma pessoa. E aí o Jabes, sabendo disso, ele acreditou. A atitude interior de Jabes, quando ele faz a oração dele, é acreditar: Deus é poderoso para mudar a minha vida. Se eu não acreditar que Deus é poderoso para poder mudar a minha vida, já era. Se eu não acreditar que hoje Deus pode escrever uma nova história, já era. É preciso você acreditar. É preciso você sentir um toque de Deus aqui dentro de você. Você, quando saiu da sua casa e veio para cá hoje, Deus está mexendo em áreas na sua vida. Deus está fazendo você viajar na sua história. Deus está fazendo você ir em tempos importantes da sua vida. Não é à toa. Deus trouxe você aqui para você acreditar: hoje é o seu dia, você está no lugar certo, na hora certa. É você fazer igual a Bartimeu, é você começar a clamar, é você começar a buscar, é você dizer: eu não vou abrir mão de receber meu milagre hoje. É você lutar como Jacó, é você segurar o anjo, é você dizer: eu não vou para casa para esperar ser abençoado. O dia que Deus vai mudar a minha história é hoje. A minha família vai ser transformada é hoje. Eu vou receber a minha cura é hoje. Eu vou pular de fase é hoje. Meu irmão, bem animado, diga para quem está do seu lado, diga: é hoje. Diga para a pessoa do outro lado, diga: o seu milagre é hoje, é hoje, é hoje. É preciso que aqueles que buscam a Deus, eles estejam acreditando que Deus é abençoador, Deus é galardoador de todos aqueles que buscam a Ele. Eu quero aproveitar esse momento desse culto aqui hoje para poder dizer: a minha história vai mudar hoje. Oh, meu Deus. Agora, essas atitudes que haviam no interior de Jabes, elas foram as atitudes que impulsionaram ele e motivaram ele para fazer uma oração. É por isso que a primeira parte da palavra, se Deus falou com você e você sentiu algo aqui queimar e bateu em você, é porque Deus está te impulsionando para hoje você fazer uma oração como você nunca fez antes na sua vida. É para hoje
Você foi mexido aqui no seu interior, tem coisa mexendo com você, tem coisa incomodando você. É para, na hora que nós formos orar, você vir aqui na frente e você vai orar como você nunca orou na sua vida antes. Se nós formos olhar um pouquinho, uma coisa tão simples, parece que é tão óbvio, é tão claro. Jabes foi abençoado por quê? Porque ele pediu. O segredo para nós sermos abençoados é o que, irmão? Diga, pedir. Cutuca o teu irmão do lado e fala, abra a boca, rapaz. Abra a boca e pede. Jabes foi abençoado por quê, meu irmão? Porque ele pediu. E às vezes nós falamos assim, vamos orar pela família, vamos orar para Deus fazer um milagre, vamos orar para Deus abrir a porta, e às vezes com muito carinho os irmãos vão lá e saem do seu lugar, vêm aqui na frente, mas vamos orar, e aí a gente fica, já foi pregado a palavra. Meu irmão, meu irmão, o segredo para receber o quê? O segredo para receber o quê? Dá um tapinha no teu irmão e fala, desembucha, meu filho. Abra a tua boca. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus é Pai. E Ele está com a sua mão estendida para poder abençoar. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que bate se abre. E o que busca, ele encontra. Abra a tua boca para pedir, aleluia, aleluia. Eu quero abrir a boca para pedir, meu irmão. Eu quero abrir a boca para pedir, meu irmão. Se nós que somos pais e mães temos o coração mau, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Se nós pedirmos pão, Ele não vai nos dar cobra. Ele é um Deus bondoso, Ele é Pai e está aqui para nos abençoar nessa noite. Ele quer nos abençoar essa noite. Eu quero ser abençoado por Deus, irmão. Eu tenho um Deus que Ele é Pai. Eu tenho um Deus que Ele é maravilhoso. Eu tenho um Deus que Ele tá dando presente para a igreja. Foi falado no domingo passado. Tem presente do Pai aqui hoje. Já pensou? Alguém que quer receber presente, mas a pessoa não se liga que os presentes, eles são disponíveis por Deus para nós abrirmos a boca e nos apossarmos dele. Eu estava ouvindo a história, eu acho que era um africano. No ano de 1920 e 30, o sonho dele era ir como imigrante para os Estados Unidos e ele começar a sua trajetória de vida lá nos Estados Unidos, se estabelecer lá e prosperar. E um navio iria sair para chegar alguns dias. Ele conseguiu que toda a sua família se reunisse, a passagem muito cara naquela época. E ele conseguiu que a família, ela juntasse e desse o dinheiro exato da passagem daquele navio para ele ir para os Estados Unidos e ele começar a sua vida lá. Quando ele recebeu o dinheiro exato, ele correu, comprou a passagem. E ele, na sua bolsa, juntou alguns pedaços de pão. Ele não tinha dinheiro, a viagem iria durar muitos dias. Se eu não me engano, eu acho que em torno de 21 dias. E ele reuniu um monte de pão e falou, vou colocar esse pão porque
eu me sustento esses 21 dias com pão e água. E ele entrou no navio, ele com medo de ter que dividir o seu pão com outras pessoas, não sabia o que as pessoas tinham levado, se escondeu em um cantinho durante toda aquela viagem. E todo dia ele comia pão dormido e tomava água, pão dormido. De vez em quando ele ia no banheiro, ele via os marujos, algumas pessoas no navio, em um banquete, comendo, jantando, e ele falava, esses daí são os caras que estão tendo dinheiro para pagar. Mas tem gente, ele pensava, que também está passando fome, e eu não posso, o que eu tenho dá só para mim. E ele ficou. Quando chegou no 20º dia, ele falou, agora eu vou sair. Quando ele estava saindo do lugar onde ele estava escondido, veio um dos tripulantes que estavam naquele navio também, falou, rapaz, você está sumido esse tempo todo, por que você não vinha comer conosco? Olha, hoje é esse último banquete, por que você não vem? Ele falou assim, não, eu não saí para vir, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E o tripulante falou, rapaz, quando você pagou a passagem, todo o banquete estava pago já. E ele ficou 21 dias comendo pão dormido e água, podendo desfrutar de um banquete que estava sendo oferecido para todo o navio. Existem pessoas que estão na presença de Deus, comendo pão e água, e não compreenderam ainda que existe um banquete de Deus à sua disposição. Tem presente de Deus à sua disposição. Tem presente de Deus à nossa disposição. Tem presente de Deus para esta igreja, irmão. Tem presente de Deus para esse povo. Tem uma unção de milagres e de maravilhas que está aqui sobre nós já há algum tempo. Pastor, então, se eu tenho direito a esses presentes, o que eu preciso ter? Cutuca quem está do seu lado e diga, as mesmas atitudes de Jabes. Glória a Deus. Vamos ver aqui, como é que foi a oração de Jabes, e como é que deve ser a nossa oração, para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem disponível para nós. Aleluia. A oração do Jabes, ela começa assim. Porque Jabes invocou, olha só, já começa aqui. Jabes só mexeu os seus lábios. Foi assim que Jabes fez? Qual é a palavra que está aqui? Eu acho que invocar é uma expressão de força, de violência. É ou não é? Ele invocou ao Deus de Israel, dizendo, Senhor, me abençoa muitíssimo. A primeira coisa da oração do Jabes é, me abençoa muitíssimo, venha algo sobrenatural sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, algo grande. Eu quero, Senhor, uma bênção para marcar a história da minha vida. Olha como é que começa a oração. Primeira coisa que eu aprendo, a minha oração, se ela é feita para um Deus grande, eu tenho que orar pedindo coisas. Ok? Segundo, Senhor, amplia os meus termos, ou alarga as minhas fronteiras. O que é isso? Amplia os meus termos, alarga as minhas fronteiras. O Jabes está falando, meu Deus, me dá novas oportunidades. Meu Deus, cria novos caminhos para mim. Meu Deus, me tira da mesmice. Eu não vou viver nessa mesmice. Eu quero oportunidades poderosas. Eu quero oportunidades grandiosas. Peça para Deus novas oportunidades. Há quanto tempo que você está vivendo uma vida profissional de mesmice? Uma vida
familiar de mesmice, um casamento de mesmice, uma vida ministerial de mesmice. Deus me dá a oportunidade de colaborar com o projeto dessa igreja, Deus. Deus me dá a oportunidade de assumir um desafio aqui, Deus, de eu me tornar um líder nessa igreja. Deus me dá a oportunidade de eu ganhar vidas aqui. Para esses 12.500 eu vou colaborar, eu vou ganhar, eu vou trabalhar para pelo menos ter 50 células, 100 células. Deus me dá a oportunidade de trabalhar e somar nessa obra, Deus. Oh, meu Pai. Só que sabe o que eu vejo? O Jabes, ele pediu: alarga as minhas fronteiras, amplia os meus caminhos. Mas ele não teve medo, porque com novos caminhos, novas oportunidades, ampliando as fronteiras, novos problemas surgem. Existem pessoas que elas não querem receber de Deus novas oportunidades, porque elas não querem enfrentar novas lutas, porque elas não querem ter que encarar desafios, e por isso vivem a mesmice. Às vezes não é Deus que não quer nos abençoar, é nós que ficamos acomodados e não queremos pedir a Deus: Deus, me coloca para eu poder avançar, para eu crescer, para eu realizar. Se Deus tirou você do mundo, meu irmão, Ele resgatou você, colocou você numa igreja como essa, de líder que avança, que ganha almas, que se envolve. O que será que Deus quer fazer com você, irmão? Você não sabe ainda a resposta do que Deus quer realizar na tua vida? É claro que Ele quer que você abrace as oportunidades, que você entre em poderosos caminhos. Ah, pastor, mas eu tenho medo, é tanto compromisso, é tanta responsabilidade. É mesmo, é compromisso, é responsabilidade, é desafio, e é por isso, exatamente por isso, que Deus trouxe você para cá. É exatamente por isso, porque Ele acredita que você pode abraçar as oportunidades, e enfrentar novos desafios e vencer todas as batalhas que aparecerem na sua frente. Então peça: Deus, me dá a oportunidade, Deus. Terceiro pedido de Jabes, na oração dele, ele fala: que seja comigo a tua mão. Diga: Senhor, que a tua mão seja comigo. Sabe o que ele está? Olha, primeiro ele fala: me abençoa muito. Olha só, me abençoa muito, amplia os meus termos, alarga as minhas fronteiras. E terceiro, que a sua mão seja comigo. O que ele está falando? Que eu nunca saia debaixo da sua cobertura, que eu nunca fuja da minha dependência em ti, Deus. Porque, irmão, Deus é um Deus abençoador. A hora que nós abrirmos a boca para pedir, Ele vai dar. A hora que nós abrirmos a boca com ousadia e com fé, invocando, pedindo para dar, Ele vai dar. Só que o Jabes, ele teve um temor que todos nós devemos ter: Senhor, não me deixa nunca deixar de ser dependente de ti. Irmãos, nós estamos crescendo. Deus está abrindo cada portas de relacionamentos para mim aí no Brasil, para eu poder ser instrumento de Deus. Todos os dias o Espírito Santo é minha testemunha. Eu coloco diante de Deus: Deus, a minha dependência é o Senhor. Deus, eu sou dependente do Senhor. A hora que você começar a crescer, você vai ficar dependendo de homens ou você vai depender do Senhor? A hora que você crescer, você vai depender de dinheiro ou você vai depender do Senhor? Porque quando as pessoas começam a crescer, aí elas começam a ficar dependentes de dinheiro e não de Deus mais. A bênção que eu quero buscar de Deus é para que eu nunca fuja debaixo da sua mão. Nunca, nunca. E essa é a oração que nós devemos fazer. Quarto, o Jabes, ele diz: Senhor,
que do mal eu não seja atingido. Ele está falando: Deus, me livra do mal. O que o Jabes está falando? Eu vou crescer, eu vou ter oportunidade, eu vou estar colocando a minha dependência em Deus, mas eu sei, Senhor, que o diabo, ele vai tentar parar o teu projeto na minha vida. Quando Jabes está falando na sua oração, Pai, me livra do mal, ele está falando: Pai, me livra da inveja, Pai, me livra dos adversários que vão se levantar, me livra, Senhor, dos falsos amigos, me livra, Senhor, das pessoas que estão ao meu lado e querem me atacar pelas costas. Deus, me livra, Senhor, das ciladas e das armadilhas do diabo, que ele pode vir com bandejas. Me livra do mal. Quando Jabes está falando me livra do mal, ele também está falando: Pai, me livra do pecado, me livra das tentações. Porque escute uma coisa, meu irmão, o diabo, ele não tem poder para roubar da nossa vida nada do que Deus nos dá. Ele não tem poder. Eu estou falando para você, o diabo não tem poder. Agora, se o diabo, ele consegue colocar uma bandeja de pecado e a gente cai no pecado, aí a desgraça começa a acontecer. Então é exatamente por isso que o Jabes está falando: me livra do mal. Você vai ser abençoado por Deus, você vai começar a crescer, mas faça essa oração: Deus, me livra do mal, Deus, me livra do pecado, Deus, me livra das tentações, de negócios ilícitos, Deus, me livra das tentações das pessoas do sexo oposto, me livra das tentações da prostituição, Deus, me livra da tentação do roubo, Deus, me livra da tentação do dinheiro podre, Deus, me livra. Porque se o diabo entra com o pecado, o projeto de sermos uma bênção, ele pode ser neutralizado. Jabes foi um cara que orou sabiamente: me livra, Senhor, do mal. Irmãos, nós precisamos, quando nós oramos, quando nós estivermos orando e falarmos: Deus, me livra do mal, para que Deus possa nos livrar do nosso orgulho, da vaidade, que Deus possa nos livrar da nossa carne quando as bênçãos do Senhor vier. Escuta o que eu estou falando. Se você pede, Deus vai dar. Mas a bênção que Deus vai dar, ela não pode se tornar um problema aonde o diabo vai destruir a nossa vida. A Bíblia diz que a bênção que Deus dá, ela enriquece, ela não acrescenta dores. E é esse tipo de bênção que eu vou profetizar, que eu vou orar e que eu vou liberar sobre a sua vida nessa noite. Você quer receber? Diga glória a Deus e fique de pé glorificando mais ainda ao Senhor. I pour my love upon you, fragrance of my all, making